Olá, crianças! Vamos para a aula 21 de História da apostila Estude em Casa. O tema da aula hoje é Agricultura Brasileira. Embora já falamos um pouco sobre isso em algumas aulas anteriores, hoje esse texto traz algumas outras novidades sobre como iniciou a agricultura no Brasil. A agricultura brasileira se iniciou na região nordeste do Brasil, lá no século XVI, com a criação das chamadas capitanias hereditárias e o início do cultivo da cana-de-açúcar. As capitanias hereditárias foi uma maneira como o governo português organizou a administração territorial do Brasil e tinha como objetivo a exploração e a administração e a colonização do Brasil. Baseada na monocultura, na mão de obra escrava e em grandes latifúndios, a agricultura permaneceria basicamente restrita à cana, com alguns cultivos diferentes para a subsistência da população da região, porém de pouca expressividade. Então, a agricultura começou baseada na monocultura, ou seja, na plantação apenas de uma única coisa. A mão de obra era escrava, como nós já sabemos, né? Que os africanos vieram para trabalhar como escravos. Grandes latifúndios são grandes terras. E ela era basicamente para o cultivo da subsistência. O que é subsistência? É o plantio para o próprio consumo. Ainda não era o plantio para grandes exportações, vendas, era apenas para o consumo da população da região. Só a partir do século XVIII, com a mineração e o início das plantações de café, que a partir do século XIX seriam o principal produto brasileiro, é que o cultivo de outros vegetais começa a ganhar mais expressividade. Muitos engenhos, que eram as terras, as fazendas, são abandonados e a atividade canavieira, que é a plantação da cana, se estagna, que é para, devido à transferência da mão de obra para a mineração e o cultivo do café. Então, nessa época, parou um pouco o cultivo da cana-de-açúcar e passou a ser também cultivado o café, além da mineração, que é a extração de pedras preciosas, minérios do subsolo da terra. Tal como ocorreu no período da grande produção da cana-de-açúcar, o auge da plantação de café, que é a cafeicultura, no Brasil, representou uma nova fase econômica. Por isso, podemos dizer que a história da agricultura no Brasil está associada com a história do desenvolvimento do próprio país. Então, uma coisa leva a outra. O desenvolvimento da agricultura está atrelada ao desenvolvimento do nosso país. Ainda mais quando se considera o período a partir do século XIX, quando o café se tornou o principal artigo de exportação brasileiro, logo após o declínio da mineração. Então, logo após declínio significa a queda da mineração. Logo após a queda da mineração, a agricultura do café subiu porque passou a ser exportada, ou seja, passou a ser vendido para fora do Brasil, como acontece até hoje. Mas o cultivo do café, que durante todo o século XIX faria fortunas e influenciaria fortemente a política no Brasil, começou a declinar, ou seja, cair também por volta do ano de 1902, quando a crise atingiu o seu ponto culminante, o seu ponto mais alto. Dessa forma, houve uma necessidade de diversificação da economia, que, ante outras atividades, além das estreantes indústrias, começava a valorizar outros tipos de culturas, além do que
O aumento da urbanização do país exigia também o aumento do cultivo de matérias-primas, mas essa mudança tomaria forma mesmo só a partir da década de 1940. Então, a partir de 1902, quando o café também passou a ser menos cultivado, no Brasil teve a necessidade do plantio de outras coisas, outras matérias-primas para alimentar a indústria. E assim nasceu outras áreas da agricultura, ou seja, outros cultivos de outras plantas. Na segunda parte da folha aqui, temos o vocabulário, capitanias hereditárias, monocultura, latifúndio e subsistência. Vamos para as atividades. Atividade número 1. Segundo um texto, por que podemos dizer que a agricultura é importante desde o início da história do nosso país? Volte lá no primeiro parágrafo do texto que vocês vão encontrar a resposta. Atividade número 2. Localize no texto os séculos onde houve mudanças relativas à agricultura no Brasil e preencha a tabela abaixo com os dados. Então, aqui nestas linhas verde, branca e verde, vocês vão colocar o século e o que aconteceu. Exemplo, voltamos lá no texto. Aqui no primeiro parágrafo diz, olha, século XVI. Iniciou, então, a agricultura brasileira se iniciou na região Nordeste no século XVI. Então, a primeira informação, século XVI, iniciou a agricultura no Brasil. Aí vocês colocam aqui na primeira linha verde. Então, aí vocês vão procurando aonde tem o século, em algarismo romano, vocês anotem qual é o século e o que aconteceu na agricultura logo na frente, ok? E atividade número 3. Converse com seu responsável sobre a agricultura em nosso país. De que forma vocês contribuem para que ela continue existindo de forma expressiva? Será que nós não temos nada relacionado à agricultura no Brasil? Ah, temos sim. Então, converse de que maneira a gente ajuda a agricultura em nosso país crescer cada vez mais. Nós consumimos alimentos, nós consumimos outras variedades de produto. Então, pensem direitinho qual é a relação que nós temos enquanto consumidores com a agricultura. Bom, turminha, hoje é só isso. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula.